Olá a todos e bem-vindos ao podcast. É quinta-feira, 13 de fevereiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Hoje, vamos mergulhar num assunto bem complexo: a comercialização de terras palestinas na Cisjordânia. É um assunto realmente delicado. Para a gente começar a entender a gravidade da situação, o que você acha de analisarmos o contexto histórico e político? Por aí a gente começa a ter uma ideia da dimensão do problema. A ocupação da Cisjordânia por Israel desde 1967, por exemplo, e a construção de assentamentos israelenses nesse território são um ponto de partida para essa conversa. E como a comunidade internacional se posiciona em relação a esses assentamentos? Bom, a maior parte da comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, considera esses assentamentos ilegais. Ilegal por quê? O problema é que eles muitas vezes levam ao deslocamento de famílias palestinas que vivem na região há gerações. Entendi. E isso é considerado uma violação da Quarta Convenção de Genebra, que protege civis em tempos de guerra, incluindo a proibição de transferências forçadas de população. Faz sentido. E recentemente, o governo israelense aprovou a construção de mais de 5.000 novas unidades habitacionais para colonos na Cisjordânia, né? Isso mesmo. Além da apropriação de uma grande área de terra palestina. E essa ação mostra a intenção de Israel de fortalecer sua presença na Cisjordânia, o que torna um futuro Estado palestino ainda mais distante. Realmente preocupa. E tem mais. Essas terras em assentamentos ilegais estão sendo vendidas em feiras imobiliárias nos Estados Unidos. Sério? Direcionadas exclusivamente para compradores judeus. Me lembra um pouco do redlining. Era a recusa de serviços como empréstimos bancários a residentes de certas áreas com base em sua raça ou etnia. Entendi. Que eu considero ilegal nos Estados Unidos. Sim. No caso da Cisjordânia, vender terra só para judeus levanta questões éticas, você não acha? Sem dúvida. A gente precisa questionar a ética dessas transações e a narrativa de redenção da terra usada para justificá-las. Que narrativa é essa? Uma narrativa que ignora que famílias palestinas são as donas dessas terras há gerações e que estão sendo deslocadas perdendo suas propriedades. É como se simplificassem o conflito, né? Como se fosse algo antigo e sem solução. Exato. A história mostra que judeus, muçulmanos e cristãos conviviam pacificamente na região antes do final do século XIX. E o que aconteceu no final do século XIX? A ascensão do movimento sionista que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. Entendi. Compreender esse contexto histórico é fundamental para desmistificar a ideia de um conflito secular e insolúvel. A gente precisa entender as raízes do problema. E mesmo com as críticas dos Estados Unidos, um dos principais aliados de Israel, chamando a expansão dos assentamentos de um obstáculo à paz, o apoio financeiro e político americano a Israel continua. Como você vê essa aparente contradição? Olha, essa postura ambígua dos Estados Unidos levanta questões importantes sobre o papel das grandes potências no conflito. Por um lado, criticam a expansão dos assentamentos, reconhecendo o impacto negativo na busca por uma solução pacífica. Por outro lado, o apoio incondicional a Israel enfraquece essa crítica e perpetua o status quo. É como se o discurso e a prática não estivessem em sintonia. Exatamente. E isso acaba contribuindo para a perpetuação do conflito. E a atenção global em relação ao conflito, como se comporta? Ela tem oscilado ao longo dos anos. Mas eventos recentes, como os ataques a Gaza e as incursões na Cisjordânia, trouxeram a questão palestina de volta aos holofotes. As imagens e os relatos de abusos geram maior conscientização. E impulsionam o debate sobre os direitos dos palestinos. Essa conscientização tem se traduzido em ações concretas. Há um crescente movimento global em prol do reconhecimento dos direitos dos palestinos. Mas, infelizmente, ainda falta ação efetiva por parte das autoridades locais e internacionais para garantir uma solução justa e duradoura. A venda de terras na Cisjordânia para cidadãos americanos, muitas vezes promovida com um investimento ou um ato de fé, me chama a atenção. É como se a questão da terra se tornasse um produto, um objeto de consumo, desconsiderando completamente o significado que ela tem para os palestinos. Com certeza. Para os palestinos, a terra não é apenas um recurso material. Ela é fundamental para sua identidade, cultura e história. É como se a terra representasse suas raízes, sua ancestralidade. Sim, e desapropriá-los de suas terras é como arrancar uma parte vital de quem eles são. A comercialização de terras na Cisjordânia para estrangeiros com a justificativa de investimento ou fé é mais um capítulo da luta dos palestinos pela sua dignidade, autodeterminação e pela preservação de sua identidade. É uma situação que coloca em evidência a complexidade do conflito e a necessidade de enxergarmos a questão da terra para além da sua dimensão material. Sem dúvida. Precisamos entender que a terra, para os palestinos, é intrínseca à sua cultura e história. E essa conexão profunda com a terra se manifesta em diversos aspectos da vida palestina, não é?
Com certeza. Desde as práticas agrícolas tradicionais até as celebrações religiosas, a terra está presente em cada fibra da cultura palestina. É um símbolo de resistência, de persistência e de esperança. É como se a terra representasse a própria alma do povo palestino. E essa alma está sendo ameaçada pela expansão dos assentamentos e pela comercialização desenfreada de terras na Cisjordânia. É uma situação que exige uma reflexão profunda sobre os valores que norteiam as nossas ações e as nossas escolhas. Que tipo de mundo queremos construir? Um mundo baseado na justiça, na igualdade e no respeito mútuo, ou um mundo marcado pela opressão, pela violência e pela desumanização do outro? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. É uma pergunta que ecoa em cada canto do planeta, em cada conflito, em cada luta por justiça e dignidade. E a resposta a essa pergunta depende de cada um de nós, de nossas ações, de nossas escolhas, de nosso compromisso com a construção de um futuro mais justo e humano para todos. De fato. E, falando em futuro, como você enxerga a questão da comercialização de terras na Cisjordânia daqui para frente? É difícil prever, mas uma coisa é certa: a luta pela terra e pela dignidade do povo palestino continuará. E essa luta precisa ser reconhecida, apoiada e amplificada por todos aqueles que acreditam em um mundo mais justo e igualitário. A comunidade internacional tem um papel fundamental a desempenhar na busca por uma solução pacífica e justa para o conflito israelense-palestino. Com certeza. Mas essa solução precisa ter como base o respeito aos direitos humanos de todos os envolvidos, sem exceção. É preciso romper com um ciclo de violência e de opressão que assola a região há décadas e construir um futuro onde a paz, a justiça e a dignidade prevaleçam. E para que esse futuro se torne realidade, é fundamental que cada um de nós faça a sua parte, por menor que seja. Informar-se, conscientizar-se, engajar-se em ações de solidariedade, pressionar os governos e as organizações internacionais. Cada gesto conta na luta por um mundo melhor. E para você, nosso ouvinte, fica o convite para refletir sobre o seu papel nesse processo de transformação. O que você pode fazer para contribuir para a construção de um mundo mais justo e humano. Que a indignação se transforme em ação, que a partir dê lugar à solidariedade, que a esperança nos guie em direção a um futuro onde a paz e a justiça prevaleçam para todos. E essa luta, essa busca para um futuro melhor, me faz pensar em como a questão da terra na Cisjordânia, que estamos discutindo hoje, nos leva a questionar valores e atitudes em um contexto muito mais amplo. Como se fosse um reflexo, sabe? Um microcosmo das contradições e das injustiças que a gente vê no mundo todo. O que você acha? É verdade. A comercialização de terras palestinas, como estamos vendo, é um exemplo emblemático de como muitas vezes interesses políticos e econômicos se sobrepõem aos direitos humanos e à justiça social. É uma dinâmica que, infelizmente, se repete em diversas partes do mundo. E pensando na vida das pessoas que são diretamente impactadas por essa situação, pelos palestinos, quais são as consequências práticas dessa questão da terra para eles? Olha, as consequências são sérias. A perda de terras, o deslocamento forçado. Tudo isso leva à pobreza, à insegurança alimentar, à falta de acesso à educação e à saúde, sem falar nos traumas psicológicos que são profundos e duradouros. Imagine só ter que abandonar sua casa, sua terra, tudo que você conhece e ser forçado a viver em um lugar completamente novo sem saber o que o futuro te reserva. É uma situação muito difícil. É realmente difícil de imaginar, para quem vive num contexto de paz e estabilidade, o que essas pessoas passam. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, por menor que pareça. Podemos começar por nos informar sobre o conflito, buscando informações de fontes confiáveis, indo além das narrativas simplistas, buscando diferentes perspectivas. Podemos também nos engajar em debates construtivos, compartilhar o que aprendemos com outras pessoas, ampliar o diálogo e, claro, pressionar nossos líderes, nossos representantes, para que adotem políticas que de fato promovam a paz e a justiça. E a você, nosso ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa conversa tenha sido enriquecedora, que tenha gerado reflexões e, quem sabe, inspirado ações. Lembrando que o POVcast está no ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.